Então, boa noite, Dr. João Duque. É com muito gosto que o temos entre nós, em Ser Igreja. Gostaria de abordar, uma vez que estamos nas proximidades do dia da Universidade Católica, um bocadinho desta realidade que muitos cristãos não conhecem bem. Talvez começar pelo princípio. O que é a Universidade Católica? Exato. Bom, a ideia de uma universidade, ou da universidade em geral, como pertencente à própria missão da Igreja, é uma ideia antiquíssima, pelo menos medieval. Pelo menos medieval, embora as universidades nasceram à sombra das igrejas, das catedrais, claramente, dos mosteiros. Portanto, é não só a percepção de que o serviço à cultura, à formação e à investigação fazem parte da missão da Igreja, genericamente considerado, como também um serviço específico a partir de dentro da Igreja é a melhor forma, passo a expressão, uma das formas fundamentais de evangelização, porque é o modo de fazer penetrar a marca do Evangelho no mundo da cultura, não? Nas mentes, nas mentalidades, naqueles que depois são reprodutores dessas mentalidades, sem dúvida, e um contributo para chamemos-lhe assim, eu gosto pouco da palavra, evolução da humanidade, mesmo do ponto de vista de contributo para a ciência e de contributo. Portanto, aí é perfeitamente habitual. Claro que as universidades católicas, em sentido estrito, depois tiveram uma época muito própria, que foi a época mais forte em que a Igreja sentiu a necessidade, depois de ter sido, em certa medida, expulsa do século, de penetrar nele com igualdade de direito também. De dignidade. Exato, e de saber, e portanto é uma forma de estar presente nesse mundo. Às vezes podemos ter a ideia, a Universidade Católica seria assim uma espécie de instituto superior para formar padres. Não é verdade? Pois, de modo nenhum. Já o disse. Pois, de modo nenhum. Seria, quando muito, isso uma faculdade de teologia, quando muito. Mesmo assim, não, até porque o que distingue uma faculdade de teologia claramente de um seminário maior é que uma faculdade de teologia é o trabalho da teologia do ponto de vista de investigação e de formação para o povo de Deus, entre os quais também, evidentemente, para os candidatos ao clérigo. Aliás, é teólogo e nunca foi clérigo. Exato. Candidatos aos clérigos também, evidentemente, e é benéfico que estudem numa faculdade de teologia, uma vez que estão em contexto académico, correspondendo nisso à maioria ou quase totalidade dos seus contemporâneos, quase toda a gente com a idade dos futuros padres neste momento passa pela universidade e, portanto, é muito natural que assim fosse, talvez até mais adequado do que no contexto muito restrito do seminário de Suzano, mas isso é outra questão, e isso aplicar-se-ia, quando muito, ao contexto da Faculdade de Teologia. Agora, uma Universidade Católica pretende ser uma universidade completa, de que a teologia naturalmente faz parte, coisa que, em algum contexto universitário, por exemplo, países civilizados de centro da Europa, e não só, Norte da Europa, ainda continua a ser habitual na universidade pública normal. Aqui não, infelizmente. Em 1910 acabou. Com os ventos que a nossa história trouxe, desapareceu e, portanto, a Universidade Católica, neste caso portuguesa, é a única universidade completa em Portugal, porque é a única que tem teologia, porque as outras não têm, pelo menos, ainda que tenham tudo, falta-lhes a teologia. E aí, a Universidade de Coimbra tinha até 1910, depois acabou. Exato. Ainda esteve em causa talvez a recuperação, mas depois não. Foi melhor passar para provavelmente foi o... Bom, há vantagens e desvantagens numa coisa e noutra. A presença da teologia na universidade pública também não seria mal, porque tem um contributo muito específico como ciência no meio universitário, mas nós pelo menos tentámos em Portugal fazer com que a teologia tenha esse contexto universitário. Então o resto da Universidade Católica é o contexto universitário em que se enquadra também a teologia. Por outro lado, mesmo o resto da Universidade Católica, ou seja, as áreas mais profanas possíveis, economia, gestão, direito, etc., todas elas, mesmo assim, não podem abdicar de uma certa leitura cristã da realidade. Uma mundividência cristã. A economia pode fazer-se de muitos modos e o mundo pode ler-se de muitos modos a partir dessa perspectiva e, portanto, aí sim, sem dúvida, é função da Universidade Católica fazer o que faz em todas as áreas, desde as ciências mais duras de laboratório até às mais humanas e humanísticas e filosóficas e tudo, fazer o que faz, sempre atenta à aplicação da matriz
matriz cristã. Claro que essa matriz cristã, também porque não é uma matriz estática, sempre feita, é permanentemente um desafio, às vezes até correndo riscos de fronteira de infidelidade a essa matriz, mas isso é normal nesse desafio, desde que seja feito de modo sincero. Sério. O dia 3 é considerado o dia da Universidade Católica. O que é que a Universidade Católica procura neste dia? Isto é, porquê haver um dia da Universidade Católica? O dia da Universidade Católica é um dia eclesiástico, se quisermos, é um domingo e orientado sempre mais, enfim, sim, do ponto de vista civil não tem impacto propriamente, nem se tem pretensão que tenha, ou seja, eu interpreto este dia da Universidade Católica como uma ocasião especial para o povo de Deus, sobretudo nas celebrações, mas não só, através de outros meios, por exemplo, a comunicação social, tomar consciência precisamente do que é uma Universidade Católica, tomar consciência de que temos uma Universidade Católica em Portugal, a Igreja Portuguesa, Conferência Episcopal Portuguesa, e portanto, na prática, todas as dioceses, mesmo aquelas onde não há diretamente uma Universidade Católica, todas as dioceses em Portugal têm uma Universidade Católica que está ao serviço de Portugal, não exclusivamente ao serviço do povo de Deus, mas é um serviço da Igreja prestado ao país, e tomar consciência disso parece-me que já é muito importante. E isto que acabou de referir não é uma universidade para católicos exclusivamente, mas é uma universidade para quem tem vontade de perceber qual é o apport que a Igreja Católica pode dar, sem dúvida, no entendimento daquilo que disse, das ciências mais duras, da matemática, da economia, da gestão, até às mais soft, das ciências sociais ou da filosofia, se é que esta divisão é correta, não é? Quais são, em seu entender, os grandes desafios neste momento que se põem à Universidade Católica? Isto é, estamos no século XXI, no início do século XXI, vamos esquecer a crise em que estamos a viver, enfim, essa aplica-se a todas as universidades, não só. Estão todas com o mesmo problema, não queixam-se todas do mesmo, mas penso que há desafios que estão para lá do euro, ainda que, bem, evidentemente que 100 euros não se vai a lado nenhum, não é? Claro. Exato. O que é que acha que é o cerne desafiante da Universidade Católica? Eventualmente, já agora que se fala nos euros, o perceber precisamente que há mais vida para além do euro, ou seja, isso não deixa de ser importante, e como desafio também à Universidade Católica, ou seja, que coloque a nossa obsessão económica contemporânea, que não é só por causa da crise, mesmo sem ser crise, às vezes há essa obsessão, é uma espécie de divinização de facto do económico, colocar isso em questão, não é propriamente abandoná-lo, até porque enfim, a faculdade e a área das ciências económicas é uma das mais conhecidas, mais famosas e há alunos, da Católica. E há professores, e há funcionários, portanto, não é? Sem dúvida nenhuma, até porque não é fugindo às coisas que se resolvem, mas precisamente dando uma interpretação às coisas que seja de género diferente, e penso que sim, aliás, eu penso que depois da encíclica de Bento XVI, Caritas in Veritate, torna-se muito claro qual é o contributo que mesmo ao nível das ciências económicas se pode dar, e esse será o grande desafio da Universidade Católica, ao qual tem responsabilidade de responder como deve ser, e perante o qual nós estamos, e temos que assumir que nem sempre somos fiéis completamente a essa exigência que nos é colocada. Às vezes perdemos-nos um bocado nos meandros de uma universidade normal e nas preocupações com os aspectos burocráticos, exato, e nas preocupações da universidade normal, e depois também, enfim, nas afirmações às vezes com um horizonte muito curto, sem dúvida. Portanto, temos essa obrigação, e eu acho que isso é altamente benéfico para uma sociedade, que demos um horizonte diferente. E depois, na grande tradição da universidade, coisa que as nossas universidades atuais têm alguma dificuldade em responder, a raiz interdisciplinar do saber, ou seja, permitirmos que não sejam disciplinas estanques, mas que elas, de facto, na realidade, elas estão não é nossa tarefa preparar técnicos exclusivamente bem preparados, que isso devem ser, e temos que ser honestos nisso, bem preparados na sua área específica exclusivamente, ou seja, que o cruzamento
com todos os saberes, inclusive os saberes mais humanísticos, como no caso da filosofia, sim, são fundamentais na formação técnica também das pessoas. Não foi de propósito, mas tem na sua frente o manual de bioética para jovens, e aí está um bom exemplo. Exato, não é? Exato, em que a biologia, a medicina, a filosofia, a teologia, a ética, sim, tudo isto está interligado e não se pode separar. E cria uma sabedoria na leitura da existência, que é isso que nós precisamos contemporaneamente. Nós trabalhamos muito na especialização e corremos o risco de formar simplesmente robôs altamente especializados para serem utilizados, enfim, por quem depois manipula, no fim de contas, enfim, as orientações da humanidade, até do ponto de vista da globalização. Eu acho que é uma tarefa que nos cabe resistir, do ponto de vista intelectual, a essa manipulação, precisamente na medida em que preparamos pensamentos críticos, mentes críticas, mentes capazes de analisar com abertura de espírito, exato, a realidade, com razão, usando a razão, não é? A realidade, e não apenas técnicas. É um tema muito querido deste Papa, exato, o uso da razão, não é? Exato. Sr. Doutor, o tempo passa, isto é trivial dizer, então agora aproveito os microfones, que estão muitos milhares de ouvintes a ouvir-nos, a mensagem que gostava de transmitir, mas eu não tenho outra maneira de dizer isto, portanto aproveito e diga aquilo que eu gostava de dizer aos nossos ouvintes sobre o dia da Universidade Católica, ou sobre a Universidade Católica, aproveite como quiser. Exato. Bom, não é no sentido propriamente de fazer publicidade, evidentemente qualquer universidade atualmente precisa de alunos, mas a questão é muito mais funda do que precisar de alunos. O nosso objetivo é que a população perceba a vantagem que é um ensino deste género, que pode existir noutras universidades, eventualmente, e, portanto, que procurem cada vez mais um ensino completo deste género, porque é esse que tem mais futuro. Aquele ensino muito sectorizado é um ensino orientado sempre para um emprego muito imediato, o qual normalmente já não existe no fim do curso quando existe no início, ou seja, em 3 anos, 4 anos de curso perde-se essa saída de emprego. Portanto, há uma necessidade de transformação de mentalidade no acesso ao ensino superior em Portugal para uma procura muito mais fundamentante do modo de estar na vida, e nós procuramos na Universidade Católica valorizar isso. No caso concreto aqui em Braga, até porque temos toda a tradição humanística da Faculdade de Filosofia, e continuamos na prática essa tradição humanística da área das ciências sociais, portanto não temos nenhuma área técnicas em sentido duro, a não ser as tecnologias, mas aplicadas ao contexto social contemporâneo. A nossa intenção, até porque, enfim, temos um espaço universitário aqui no Norte, onde universidades públicas têm uma presença muito forte, muito válida, de muita qualidade, o nosso contributo é um contributo específico neste âmbito da formação séria, de qualidade, com um acompanhamento individual muito forte, para que no fim não saiam simplesmente bons trabalhadores, mas saiam pessoas completas e capazes de dar um contributo muito sadio à nossa sociedade, minhota, e não só em Portugal. Doutor, muito obrigado, e espero que brevemente nos encontremos aqui para falar sobre outros temas que acho que são importantes partilhar com os nossos ouvintes. Ao dispor. Boa noite. Boa noite.